Boa noite a todos vocês, quem estiver aqui ao vivo, quem estiver no link já, que inclusive eu gostaria de pedir desculpas para quem estiver vendo este vídeo agora no link, porque provavelmente eu demorei para postar os outros, capítulo 8, 7, 6, se não me engano, e vocês levaram tempo para assistir esse, então gostaria de pedir desculpas por não ter conseguido postar. Inclusive a Vi também cobrou no grupo e eu não consegui postar no momento que ela tinha falado, tá bom? Mas se vocês estão vendo agora é porque já atualizei. Farei isso no dia de hoje que estou lendo essa live aqui, tá bom? Então vamos lá, fazer a nossa oração para a gente iniciar Josué capítulo 9. Senhor, obrigada por esse momento de união. Eu peço mais do que só um pedido de obrigada, assim, é mais de dentro de todo o coração e da alma mesmo, porque fim de semana passou e a gente não tem live fim de semana, e aí ontem também nós não tivemos nossa leitura, e eu sei que isso impacta na nossa rotina, isso impacta nas nossas orações diárias, nosso momento de alimentar nosso espírito diariamente contigo, e eu sei que todos nós fazemos nossas orações devocionais fora dessas lives que nós fazemos também, mas que esse também é um lugar sagrado, é um lugar, um momento nosso, e eu gostaria de dizer que eu estava com saudade, que eu sei que o Senhor sabe disso, e que hoje a gente inicia o capítulo 9, reiniciando as nossas lives na terça-feira, e que o Senhor nos proteja, nos dê uma boa live, que o Senhor nos ensine a sua palavra, que a gente esteja completamente protegido, Senhor, e armados com a sua palavra contra todos aqueles ataques do mal e principalmente, Senhor, o trabalho número um do diabo, que é nos afastar de Ti. É nos afastar de Ti, porque não tem outra coisa. Ele não se importa se a gente morrer ou se a gente não morrer, porque já estamos salvos, mas ele se preocupa em afastar as pessoas da verdade. Então ele cria narrativas, ele cria histórias, ele é o pai da mentira. Nós já vimos isso, o Senhor mesmo nos diz isso. O Senhor fala todas as coisas que ele faz, maravilhas que ele faz, como ele consegue é, ter poder para tudo isso, como ele faz tudo isso. O Senhor já nos explicou e já nos explica, Senhor, mas que a sua palavra tire as vendas dos nossos olhos. Que a leitura e o estudo da sua palavra, Senhor, tire as vendas dos nossos ouvidos. Que tire das vendas de tudo aquilo que amarra o nosso coração. Tantas coisas por aí, Senhor. Tantas coisas que são divulgadas, que afastam as pessoas de ti porque conhecem menos da verdade. Quantas coisas são postadas na internet, na rede social, ou em todas as plataformas em que as pessoas assistem ou entendem algo de uma forma que é feita para afastar as pessoas do único e mais poderoso e mais forte e melhor de todos, que é o Senhor. Então, que o Senhor nos livre de todas essas armadilhas do diabo. Que o Senhor não faça com que a nossa visão nos leve a pecar, se afastando de Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja contra esses males, que a gente esteja invisível, Senhor, dessas falsas narrativas, dessas histórias que só está acontecendo debaixo da sua permissão, mas só está acontecendo porque as pessoas ouvem, porque as pessoas estão perdidas, porque as pessoas não estão conectadas com a verdade. A verdade que Jesus fala em João. Então, obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui com os nossos olhos desvendados e ouvidos ao máximo que podemos, mas pedimos a sua misericórdia para que continue fazendo assim, para que nós possamos ter acesso cru da sua palavra e se aproximando de ti cada vez mais, baseado no que o Espírito Santo nos revela, Senhor. Que a gente nunca seja cegos nessa vida, em tudo que tem a ver contigo. Eu agradeço, agradeço, agradeço 1 milhão de vezes. Em nome de Jesus, amém. Essa live está consagrada a Jesus. Obrigada, que o Senhor nos use e me use como canal aqui. Especificamente, essa oração foi feita nesse finalzinho, explicando sobre as coisas que a gente enxerga, coisas que são nos apresentadas muitas das vezes, né? Coisas que a gente se engana ou nos enganam, porque esse é um poder que o diabo tem, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue alterar de forma alguma. A gente consegue pedindo a Deus proteção, a gente consegue fazer com que Deus nos livre, né, dessas setas que são enviadas contra nós, até porque isso é bíblico também, que Deus faria e faz isso, né? Mas aconteceu uma coisa específica hoje, né? Que na verdade já aconteceu, acho que já umas 2 semanas atrás, mas aí hoje especificamente
É, aconteceu um episódio que eu reagi ao que eu tinha visto, né? Reagi no sentido eu mesma, né? No que eu tinha visto, e aquilo me intrigou muito, e aquilo me deixou bem, né, nervosa, assim, por conta das coisas que a gente vê na internet, das coisas os planos que o diabo tem para afastar as pessoas de Deus, para fazer as pessoas ficarem confusas, né? Então, esse é o momento da oração em que a gente pede para que as nossas leituras, elas possam não somente ser leituras, né, que a gente olha, entende, e tudo mais, mas que elas realmente façam a diferença no nosso entender, para que a gente não seja enganados, né, com falsos ensinos. E a gente não consegue acompanhar tanta informação, tanta coisa que as pessoas fazem se a gente não tiver base bíblica, se a gente não entender a palavra para que a gente não seja enganados, porque a verdade vos libertará, né? Então, por conta da verdade ter nos libertado, né? E eu digo especificamente eu nesse episódio, é, dói no coração você ver que pessoas estão sendo enganadas, que pessoas estão sendo levadas para longe de Deus, né? Um dos exemplos, por exemplo, que não tem nada a ver com o que eu estava falando agora, mas que é de enganação, no sentido de desviar a pessoa, né? Foi um post que eu disse, acho que eu comentei com vocês aqui, que eu não me lembro, de uma pessoa falando que nós passaríamos por todas as tribulações, passaríamos por todos, pelo milênio, passaríamos por todas as coisas até o final de Apocalipse. E isso por si só já é algo que quando não é estudado, né? E aí pessoas fazem teorias e falam isso, é, isso perturba, né, aquele que conhece da palavra, que entende a verdade. Então, eu nunca toquei muito nesse assunto, eu acho, assim, com você específico, porque a gente vai chegar até Apocalipse lá na frente e tudo mais. Mas é necessário a gente entender o básico, porque Deus não muda, né? Ele não muda. A palavra dele, ele não muda. Ele não é um Deus imprevisível. Deus é um Deus muito do previsível. A gente sabe como ele reage, a gente sabe qual é o modo dele de perdoar Cristo. A gente sabe que ele vai aplicar a justiça dele. A gente sabe que ele é justo. A gente sabe que ele está olhando por todos, a gente sabe que ele ouve os oprimidos, a gente sabe que ele não é um Deus, como é que fala? Como é que diz essa palavra, meu Deus? Enfim, ele não é um Deus imprevisível. Obrigada, essa palavra mesmo que eu acabei de falar. Imprevisível. Ele não é imprevisível. Então a gente não tem o que temer, a gente não tem o que ter medo dele, porque a palavra de Deus passa por coisas boas, ruins, né? Os personagens especificamente passam por guerra, passam por doença, passam por amores, né? Passam por questões pessoais, passam por crises de identidade, passam por todos os personagens vão agregar algo na nossa vida em que a gente ou passou ou vai passar algum dia. Então, a gente tem um exemplo de como Deus age do começo ao fim. O quão amoroso ele é no início da criação, ele cria tudo perfeito, lindo pra gente. Aí o homem vai lá né, a nossa queda é causada por isso. Aí a gente vê como ele reage àquilo. Então, Deus não é um Deus imprevisível, né? É, então, quando você diz, seguindo a linha de raciocínio, então Deus não muda a palavra, né? Ele não vai ser previsível e imprevisível. E caramba, agora vai acontecer isso, mas o que que Deus vai? Ele podia, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele não muda, ele não é imprevisível. Então, quando uma pessoa diz que nós vamos passar pela tribulação, a gente vai passar pelo sinal da besta, a gente vai passar por, é necessário um mínimo, mas um mínimo assim de como é que fala, meu Deus? O mínimo de lógica para entender que como é que pode nós sermos enganados, porque, né, serão enganados, ó, inclusive a coisa da marca da besta, a gente vai ler isso mais lá na frente, que eles serão enganados, né, e que eles terão a marca. Como é que pode nós sermos salvos, nós estarmos no ministério de Deus, como é que pode nós fazermos parte do ministério, né? Como pode a gente evangelizar a palavra de Deus afora? A gente ter o espírito dele, que é ele propriamente, ele dentro da gente, para ele mesmo ser enganado pelo diabo.
Qual é a lógica que a gente entende isso? Ou qual é a lógica de colocar Deus mais fraco do que o diabo? Eu não consigo entender. Então, quando a pessoa fala que passaremos por tudo, que a gente tem que ser forte, porque a marca da besta vai enganar muitos, e aí a gente não pode. A primeira coisa que eu me pergunto é: então Deus vai ser enganado pelo diabo? Então, Deus vai perder almas, vai perder pessoas, porque uns vão ser enganados. Então, isso não tem nada a ver com a gente, com a igreja, isso não tem absolutamente nada a ver. Então, quando a gente vai ver as coisas assim, a gente fala, meu Deus, é necessário falar da palavra de Deus, é necessário passar a verdade, é necessário. Por que que esses pensamentos não me aprisionam? Por que que eu não fico com medo? Por que que eu não fico, ai, gente, mas o que que eu preciso fazer? Mas tem a ver, porque Deus fala vigiar e orar, e que é completa. Assim, a gente vai passar por tudo isso, mas o que que significa a gente entender a palavra de Deus? Porque a verdade nos liberta. Então não tem problema em alguém dizer, ai, mas a gente vai passar por. Porque eu sei o que está escrito na palavra de Deus, eu sei que a verdade me libertou dessa escravidão do pecado, dessa escravidão do medo, dessa escravidão do. E isso tudo impacta na nossa vida. Então, ler a palavra de Deus, como fazemos, vocês fazem durante o dia de vocês também, né? Estarmos enraizados na convicção que o Espírito Santo nos dá, baseado nos estudos que a palavra nos permite ter, que o Espírito Santo nos abre os olhos e o coração e os ouvidos, porque é importante a gente orar por isso, né? Para que a gente não seja enganado. Então, por isso que foi essa parte da oração, porque eu vi um negócio na internet que muitas pessoas estavam sendo enganadas especificamente por aquele post. Eu falei, e assim, está atingindo muitas pessoas, né? Está crescendo bastante essa coisa específica. E aí, a minha explicação para quem estava envolvido, ou quem perguntou, ou quem estava, né? Era essa. A explicação é muito simples. A tática do diabo é afastar as pessoas do único Deus. Então, ele vai criar narrativas. Presta atenção, gente. Ele fez esse truque barato com Jesus. Então, ele vai tentar fazer conosco. Acontece que o Espírito Santo não é enganável. E Cristo estava. Ele é o Espírito Santo, mas ele estava plenamente cheio do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizado. Foi para o deserto. E ele falou para ele, querido, você está me mostrando o pão aqui, mas veja bem, não só do pão vive o homem, mas da palavra, do ouvir a palavra de Deus. Então ele tinha uma pedra na frente dele, o diabo fez a pedra virar um pão maravilhoso, e que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas a gente não vê em nenhum momento Deus falando que Jesus estava morrendo de fome naquele deserto. Mas independente disso, a gente tem a noção de que o diabo quis enganar Cristo. Olha, tá vendo aqui todo esse reino aqui é tudo seu. Lindo reino lá na frente, e tudo mais. Aí olha para pedra, olha isso aqui, ó. Olha esse penhasco. Ai, que o anjo vai vir aqui para te buscar. Tá escrito também, porque você está falando da palavra, tá escrito também que, né, os anjos vão te resgatar, que você não vai cair, que você está protegido. Então ele faz isso. Ele faz isso com as pessoas. E não, isso não tem como acontecer em Apocalipse. Nós não vamos ser enganados, não existe. Mas tá, Jesus também foi tentado, ele caiu, não caiu, né? Porque o Espírito Santo não pode ser enganado. Então não tem como Deus se colocar à prova. Ele fala pra gente não pôr ele à prova. Como é que ele mesmo vai se pôr à prova? Então são coisas que é necessário a gente falar e iniciar nossa live, tá bom? Vamos lá. Então, os gibeonitas enganam Israel. E é muito, mas assim, é muito interessante, porque a gente está falando dessa parte da oração, de enganar as pessoas. E aí, hoje, o episódio, o capítulo é isso. E eu realmente não prestei atenção na parte de enganar, mas eu estava fazendo oração porque foi uma coisa muito horrível que aconteceu na manhã, né? E eu fiquei bem impactada com isso. E aqui a gente está falando da mesma coisa. Então. Deus tudo está conectado, né? O Espírito Santo está conectado e conectando absolutamente tudo. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque, né? É isso. Vamos lá. Eu vi a sua mensagem aqui, Grazi, volúvel, mas a palavra que eu queria usar, a palavra que eu queria especificamente usar mesmo era previsível. Imprevisível e previsível, mas volúvel, eu nem conheço a palavra, não sei nem qual é o significado dessa palavra. Depois você me explica.
Bom, vamos lá então. Os gibeonitas enganam. Peraí. Eu vi uma mensagem aqui, Davi, mas daqui a pouquinho eu leio, tá, Vi? Pra gente já iniciar, porque já passou um pouco do horário. Os gibeonitas enganam Israel. Todos os reis a oeste do Rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do Mar Vermelho, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram as suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Então, veja, todos esses aqui de cima, amorreus, hititas, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, eles todos se uniram como um exército para ir contra o Israel. Ou Israel não, Israel e Josué, né? Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. O que que a gente vê essa palavra? Onde é que outra vez que a gente vê essa palavra de astúcia, de enganar, né? Em Gênesis, com a serpente. Então havia ali uma forma de enganar, ok? Então eles usaram do enganamento, digamos assim, não sei se a palavra é correta, mas para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçaram sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. Desculpa. E também levaram pães secos e esfarelados. Isso aqui é tudo para mostrar que, por exemplo, somos pobres ou andamos muito, tá? Olha, nossa sandália já está gasta, nossas roupas remendadas, mas a gente viu que são né, mistura de todos aqueles outros povos ali e que eles não estavam longe. Pela descrição toda do mapa, eles não estavam longe, eles moravam perto, mas eles queriam, por medo de morrerem, né? Eles enganaram astutamente os israelitas, a gente vai ver isso agora, obviamente, né, Josué, e chegaram lá com a aparência de muito cansados, muito isso, muito aquilo. Quando eles chegaram no acampamento em Gilgal, eles disseram a Josué e aos seus líderes: Viemos de uma terra distante, não era, para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que vocês não vivem aqui perto? Eles estavam, né, um pouco atentos. Pois se for o caso, não podemos fazer tratado com algum de vocês. Por quê? É da guerra, é da mesma localização ali. E Deus falou o quê? Para eles não fazerem tratados nenhum com ninguém. Aí eu abri para vocês aqui para a gente poder ler em Êxodo 34:12, quando Moisés fala, tá dando as instruções todas para Josué, e Moisés fala: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornariam uma armadilha, né? E então eles disseram: olha, a gente não pode fazer, porque se vocês morassem perto, né? Mas como é que a gente vai ter certeza de que vocês moram longe realmente? E eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vocês vieram? E eles disseram. Eles aqui falam seus servos, gente, e eles acabam, a gente vai ver isso mais lá na frente, que de fato eles se posicionaram como servos leais mesmo, né? A gente vai ver isso lá na frente, até eles trabalhando, séculos depois a gente vai ver eles trabalhando, inclusive no templo, e isso, assim, nos mostra que eles, de fato, como é que fala? Eles cumpriram a palavra dele especificamente, tá? Somos seus servos mesmo. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. E de onde vocês vieram? Então eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Então eles estão mentindo aqui, óbvio, a gente sabe, né? Mas eles estão ali no sentido de se salvarem. Aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso, a gente vê que eles, né, faziam isso, o que não, obviamente, o que não é o correto para a gente se imaginar. Então, tudo bem, então para se salvar a gente pode mentir? Não, negativo, né?
A gente está vendo aqui o padrão do homem fazendo e como Deus age em relação a isso. Deus chamou a atenção de Abraão quando ele mentiu, quando ele quase perdeu a esposa, né, Sara, e tantos outros. Deus reage, né? Nesse caso específico aqui, Deus não vai reagir, tá? Eles são enganados especificamente e tudo mais, mas Deus não vai reagir. Lá na frente com Saul, os mesmos gibeonitas, eles vão ser, Deus vai aplicar sua justiça em Saul, né? No rei, mas Saul tem outras histórias, e Deus com Saul outra situação. Saul foi um rei muito egocêntrico, desobediente. A gente vai entrar logo logo neles, então nessa história, então a gente para por aqui. Ouvimos falar do poder do Senhor. Então vocês estão vendo que o porquê Deus escolheu especificamente salvar eles, a gente não vai salvar, não aplicar a justiça, a gente não vai ter a certeza. Mas a gente vê que é um povo que ouviu de Deus. E é um povo que teme a Deus, que tem medo de Deus, né? E por eles crerem nisso, isso pode ter sido contabilizado, né? E eles ouviram tudo, a falar de tudo, inclusive do Egito. A gente nem está falando de coisas que aconteceram agora, né? E tudo mais. Mas óbvio que eles ouviram também. Mas eles não falaram que eles acabaram de ouvir sobre Jericó, porque eles entregariam que eles estão ali perto, que eles sabem que eles estão ali, né? Que acabou de acontecer, eles acabaram de chegar, Jesus acabou de perguntar, é muita coisa acontecendo para que eles digam, a gente acabou de saber de Jericó, então, ou ai, né? Então, eles não disseram que que eles sabiam de Jericó, que tinha acabado de acontecer em Ai, não sabiam, porque era muito recente para que eles pudessem, né, terem andado tanto tempo assim como eles acabam declarando e tudo mais. Também soubemos do que ele fez aos dois reis amorreus a leste do Jordão, Seom e Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: leve provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas aqui está o erro, tá? Não consultaram o Senhor a respeito. Josué então fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Então, eles partiram de imediato naquela direção, e em 3 dias chegaram às cidades gibeonitas chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor. Porque fazer um juramento, né, gente? Uma promessa é uma coisa que a gente sabe que a gente quebra, né? Mas quando você jura, quando você faz um juramento, e aí não tem como. Aí você não pode quebrar, porque o juramento ali é conexão, né? Igual o pacto que eu falo, que é o juramento, né? Juramento é uma palavra melhor do que pacto ainda. Porque quando você faz um juramento com Deus, você não pode quebrar o juramento. Quando você faz uma promessa, você tá apto não, você tá, como é que fala? Esqueci a palavra, mas você está a uma linha fina de quebrar a promessa. Então, não importa que eles descobriram agora, não importa que eles foram enganados, não importa, eles não podem quebrar um juramento que eles fizeram em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra os seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Então, aqui, o erro deles foi não ter, obviamente, se conectado, não ter, como é que diz, contatado, né? Não ter se colocado na posição de será?
que devemos fazer isso? Ou não? Realmente, o pão está esfarelado, realmente a sandália está gasta, mas será que não é melhor a gente se consultar com Deus? Nenhum momento teve isso, né? Porque quando eles estavam fazendo um tratado de paz, quando eles vêm de uma história inteira de guerra, quando eles estão para tomar a terra que Deus deu para eles, quando eles estão. Não tem como você pensar num tratado de paz sem perguntar a Deus, Senhor, eu posso fazer paz com esse povo aqui ou a gente vai ter que matar ele daqui a pouco porque faz parte da sua promessa, da terra que o Senhor prometeu? Ou daqui a um dia eu vou passar para lá? Então, um erro foi isso, né? Não vai haver grandes coisas em relação a isso agora especificamente, porque eles estão se colocando como servos, não para lutar, não para nada disso, né? Eles estão se colocando aqui agora como servos. Então, isso pode ter sido acreditado a eles, mas eles estão agora conectados e linkados com os gibeonitas para todo o sempre, porque eles não podem quebrar a palavra que eles deram a eles em juramento com o nome do Senhor, na presença do Senhor. O que nos mostra também que muitas das vezes que a gente faz coisas e a gente, Deus permitiu isso acontecer. Deus sempre vai permitir, que a gente tenha a liberdade de escolher. Mas ele não vai nos parar de fazer a escolha. Então, muitas das vezes, ele está te permitindo ter o que você quer, mas não o que ele quer para você. O que você como é que fala? Você acha que você precisa, mas não é o necessário aos olhos de Deus. Então, aqui a gente está vendo isso. Se eles estavam, como ele acabou de dizer aqui, na presença do Senhor, e eles juraram, Deus ficou quietinho. Deus não se meteu. Deus não falou, ei, vocês não vão me perguntar primeiro? E se a próxima missão de vocês é ir lá e acabar com os gibeonitas, vocês não vão se consultar comigo? Mas Deus permitiu que acontecesse, né? Então, na nossa vida, ele vai permitir situações, ele vai permitir coisas que a gente vai pensar, não, Deus permitiu acontecer. Mas a gente não vai se perguntar, eu consultei Deus antes? Será que isso aqui, será que Deus diria sim para isso ou não para isso? Muitas das vezes a gente tem essa noção, essa percepção quando dá algo errado. Aí a gente começa a chorar, se desesperar, e a gente clama a Deus, né? E a misericórdia de Jesus sempre nos atende. Mas o ideal para a gente aprender nessa passagem é que é necessário a gente consultar a Deus, porque os planos dele não podem como é que fala, desencaixar da nossa vida. Tem que estar encaixada para que aconteça, né? Então, é necessário a gente questionar, é necessário a gente perguntar a Deus, posso? O Senhor permite isso acontecer? Isso aqui está nos seus planos, tragam ele. E uma coisa que é muito linda, que é um testemunho pessoal mesmo, é, uma específica situação aconteceu ontem, na qual uma oração deixou uma pessoa calma, num momento em que a pessoa estava atribulada, estava bastante pressionada, e aí eu estava, né, como é que eu posso dizer? Eu estava presente, de certo modo, naquela situação, e aí naquele momento eu fiz uma oração, pedi a Deus para dar paz no coração daquela pessoa, né? E para que Deus colocasse calma no coração da pessoa, para que a pessoa pudesse passar por aquele período curto do que ela estava passando, para que ela passasse em paz e que Jesus desse a mão para aquela pessoa, para que a pessoa. Eu chamei Deus para a situação, né? Chamei Jesus para aquela situação, e, gente, na segunda tentativa que eu fiz isso, né? A primeira tentativa foi bastante caótica, a pessoa estava bem nervosa. A segunda tentativa, a pessoa estava parada, assim, ó, numa paz que a gente não entendia, assim, que, né, as pessoas estavam ao redor. É assim, nossa, e aí tudo fluiu. Obviamente, né, que isso tudo é para mostrar para vocês e para mim que isso foi uma lição muito grande para mim. Porque quando eu estava fazendo oração, eu estava assim, ó, dê a sua mão para a pessoa, traga a sua paz, sussurre no ouvido da pessoa, tá tudo bem e vai ficar tudo bem. É rapidinho, ou um minuto você vai estar bem. Não deixa a pessoa nervosa com esse processo, não deixa a pessoa, por favor, Senhor. E aí foi o que Deus fez. E eu trouxe, mas quando eu trouxe, o Espírito Santo, na hora que você entendeu, você precisa fazer isso. Aí eu, meu Deus, porque eu não faço isso muito, né? Aí eu tava falando com ele, eu falei assim, meu Deus, o Senhor realmente. Veja, meu Deus falando com ele, não era só tipo, meu Deus, aleatoriamente. Eu falei, meu Deus, o Senhor então tá me ensinando
que eu realmente preciso chamar, que é tudo que a gente fica falando nas lives sempre, é tudo que a gente, né, compartilha, tudo que a gente fala, a gente tem que chamar o Senhor, mas eu, para aplicar na minha vida, tenho complicações com isso, porque quando, né, eu me incluo em absolutamente tudo que a gente fala aqui, mas eu sou liderada pelo Espírito Santo, e eu sei disso com toda certeza absoluta nessas lives. Então, quando ele está me ensinando coisa, eu fico, gente, o Senhor está falando para eu também aplicar isso para minha vida. E eu falo isso na live o tempo inteiro, mas quando eu vou aplicar é complicado, porque daí isso, aquilo outro. Então, nesse episódio que aconteceu ontem, especificamente, gente, a paz reinou, assim. E aqui a gente está vendo a mesma coisa. Tá vendo como ele não é imprevisível? É chamar para ele vir, é convidar para ele vir, é consultar para ele responder. E isso é uma coisa que está aqui na palavra na nossa frente. Então, às vezes a gente acha que não tá, mas eu preciso de uma resposta rápida. Assim, tipo, eu preciso de falar agora, Senhor, é uma reunião. Senhor, é um sim ou não que eu tenho que dar aqui. Senhor, Senhor, eu digo sim ou digo não. A gente só precisa chamar. A gente só precisa pedir, a gente só precisa consultar. E isso acontece não uma, não duas, não três, mas pelo menos na minha vida acontece várias vezes. Quando eu chamo, quando eu clamo, é quando ele faz a mudança. Nesse momento que a gente, né, tava ali junto e tudo mais, e eu fiz oração pela pessoa específica, a pessoa ficou calma. Mas é assim, a rapidez é um negócio de um segundo. Tem coisas que Deus não vai responder no mesmo segundo, que ele vai querer que você processe a informação, que nós busquemos na palavra, se isso é o correto ou não, mas ele vai responder de alguma forma, né? E isso aconteceu comigo também. Eu fui para eu acho que eu contei para vocês há muito tempo atrás. Eu fui no dentista e eu fui arrancar os três sisos. Eu tenho quatro, tinha quatro, né? Mas eu fui arrancar três sisos de uma vez. E eu nunca tinha feito extração. Eu tinha feito extração de dente uma vez especificamente, assim, para um dente que já não era mais de leite, né? Quando eu era mais jovem. E eu fui no dentista. Depois de muito tempo, eu falei, ai meu Deus, mas... Nossa, três, por favor, me escuta, Deus, me escuta, me escuta, me escuta. Deus, por favor, são três dentes de uma vez. Eu não quero ficar nervosa, eu não quero. E eu comecei a chamar Deus, e aí eu chamei Jesus e falei, Senhor, me dá a sua mão, me dá a sua mão, fala comigo, me dá a sua paz, me dá a sua calma para eu poder passar por esse momento específico aqui. Passar por esse momento específico aqui com o Senhor me ajudando, me dando a sua paz para ela arrancar os dentes, né, os três dentes de uma vez, me ajuda. Aí ela falou, oi, você vai querer colocar uma música? Você vai querer, né, fazer, assistir alguma coisa na TV aqui? Aí eu falei, não, não, tá tudo bem. Aí eu coloquei meu fone, né, comecei a ouvir louvor. Eu não tô brincando mesmo, Deus é testemunha. Eu não senti absolutamente nada. Todo momento. Mas sabe o que é nada, literalmente, gente? Eu não senti absolutamente. Eu não senti a anestesia, eu não senti o puxando, eu não senti absolutamente nada. E também não sangrou, como normalmente sangraria alguma coisa. Eu tirei a gase chegando em casa já estava outra coisa, né? O de baixo demorou mais um pouquinho, mas o de cima não, que foi o primeiro que eu orei. É, porque eu tirei os quatro já, mas três foi no mesmo dia. E aí, quando eu fiz a oração e pedi a calma, veio, quando acabou, ela falou, e aí, foi difícil? E aí, eu falei, não, tá tudo ótimo. Aí eu falei pra ela, eu orei, pedi pra Jesus me dar paz, me dar calma, não me deixar ficar desesperada, porque eu tinha que fazer isso, né? Tava prejudicando a minha saúde, então, aí ela, ai, que bom, graças a Deus, ela é cristã também, então ela falou, ai, que bom, mas é isso, né? Você chama, ele vem, tudo mais. Então, gente, são coisas que às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, a gente acha que não se aplica a nós, porque a gente não está em guerra, a gente não está buscando terra de ninguém, a gente não está. Mas se aplica ao Deus, que é o mesmo. E isso a gente sempre bate na tecla que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Ele vai ser o mesmo sempre, ele não é imprevisível, ele não muda a palavra dele. Quando a pessoa fala, Deus é imprevisível, não pode ele ser. Desculpa, Deus é imprevisível. Ele não pode ser imprevisível. Quer dizer, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele não pode, porque ele vai contra a palavra dele e ele não muda. Então, a forma com que a gente enxerga Deus é de forma aleatória. Deus, se quiser quebrar isso, se quiser mandar um outro dilúvio, ele não vai fazer isso, porque Deus é íntegro. É uma coisa que é necessária a gente entender no caráter de Deus. Ele é íntegro. Ele age da mesma forma com Adão, com Eva, com Moisés, com Josué. Ele vai agir assim com todas as pessoas, com Davi, com Salomão, com Saul, com Paulo, com Pedro. Deus não muda, né? Então,
a gente vê Cristo vindo nessa imagem, né, como essa imagem linda e perfeita e calma, mas a gente vê ele também na ira, que Deus também tem, né? Quando ele entra no templo e ele fala, ele recita, né, o Antigo Testamento, falando que fizeram da minha casa um covil de ladrões. Isso tudo ali porque estava acontecendo um comércio dentro da casa dele. E tudo isso nos mostra que ele não muda, né? E graças a Deus a gente tem um Deus que não muda. Graças a Deus, graças e glória e louvor a ele, porque ele é um Deus que a gente tem a certeza que não muda, que é íntegro, que ele funciona da mesma forma, que ele não nos deixa inseguros, né? Será que Deus vai me responder isso? Será que a gente sabe que sim. A gente sabe o que ele não responderia. A gente sabe como ele faz. Então ele convida a gente para ter esse relacionamento amigável com ele, amoroso com ele, de chamar de pai, de querer estar perto, de querer ler mais sobre ele, de querer não ser enganados, de não buscar informações externas para algo que está dentro da palavra. Então, aqui eles não consultaram a palavra de Deus, fizeram uma promessa na frente dele e ele ficou quieto, viu? E tá, né? Ele respeita, ele é respeitoso demais. Quando é que a gente vê na Bíblia Deus interferindo na escolha de uma pessoa específica para benefício próprio? Ele não faz isso. Ele faz com que as pessoas ajam com a sua liberdade de escolha quando não estão entregues completamente a ele, porque quando a gente está entregue a ele, a gente tem vontade de entregar até as nossas escolhas para ele, o nosso livre-arbítrio para ele, né? É, ele não faz isso, ele né, não invade, mas ele dá a resposta, ele dá a consequência daquilo, né? Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com as decisões de cada líder. Então, eles estão de fato servindo eles ali. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. É aqui que a parte deles estarem, assim, séculos depois eles continuam fazendo a mesma coisa, mas carregar água para a casa do meu Deus. Eles não estavam servindo igual os sacerdotes, não, mas eles estavam servindo a casa de Deus, né? Servindo para a casa de Deus. E eles responderam: Agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e que vocês destruíssem todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos nas suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel, para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Vejam, a gente pode, né, entender que Deus teve misericórdia do povo de Israel especificamente, porque esse povo de fato não estava no meio dos planos de Deus, esse povo não ameaçava eles de nenhuma forma, eles estavam de fato querendo ser servos, eles estavam de fato, porque eles tinham o quê? Medo do Senhor. Eles estavam com medo de Deus. Eles não vieram para a guerra, não vieram, né? Então, a gente vê que Deus não fez, não aplicou sua ira aqui no povo, né? Nesse momento especificamente, não aplicou a ira, e aí é isso. Enfim, amanhã a gente vai ler um capítulo muito importante, muito, que é é o 10, né? Que é o dia em que a gente sabe, a gente ouve, a gente vê, né? Que o sol, né? O sol para, como Deus escreve na palavra de Deus, que eles vão ter uma guerra, é uma batalha em que ela vai ser uma das mais importantes e mais bem vencidas, né? Uma das mais, porque obviamente Apocalipse, Jesus vencendo a morte, tanto na cruz quanto no Apocalipse, né? Isso aí, obviamente, são as melhores e maiores, amém. Mas uma das batalhas mais lindas e importantes desse momento, porque a fé vai reinar.
E é isso. É isso, a gente finaliza aqui a live de hoje. Amanhã a gente volta com a honra e a graça de Deus. Amém. Eu ia responder aqui a mensagem da Vi, mas ela saiu, então não vou conseguir. E é isso. Fiquem com Deus, bom descanso para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, para mais uma live. Josué 10. Um beijo.